Hoje é dia 16 de março de 2022. Eu sou o professor Ricardo Pássaro Henck, professor de matemática da escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara, estado de São Paulo. Estou aqui com meus alunos do 9º ano do ensino fundamental, dos anos finais. E os alunos que estão presentes hoje aqui na sala de aula são eles: o Diego, agora não sei, o Fernando e o Felipe, os dois estão aí, né? O Isaac, o Landerson, Maria Clara, o Cauã, a Mariane, o João Pedro, ia falar João Vitor, João Pedro Pereira, a Carla, a Ana Júlia e a Jamile. Quem são os alunos que estão lá fazendo prova do professor Helder e vão vir? Vai estar também quem? O Pedro Almeida, o Vitor, o Johnny. Cauã tá aqui. Só, beleza. E hoje não faltou nenhum aluno, né? Hoje não faltou nenhum aluno. Só que se esses alunos que estão fazendo a prova não der tempo deles voltarem para assistir a aula é gravada, postada no YouTube. No final da noite eu envio o link para os meus alunos, para eles poderem rever, ou para aqueles que não viram poderem assistir. Se você não é inscrito no nosso canal, assiste a aula pelo YouTube, se inscreva no nosso canal, youtube.com/Ricardo Henck. Nós estamos estudando o material Aprender Sempre, volume 1, material do primeiro bimestre, material fornecido pela Secretaria da Educação, Governo do Estado de São Paulo. Na descrição desse vídeo tem um link que mostra para vocês todas as aulas da playlist desse material que nós já gravamos e as que vamos gravar daqui para frente também. Nós vamos começar hoje a sequência de atividades 3. Então vamos dar início à sequência de atividades 3. Qual é a habilidade que nós vamos estudar na sequência de atividades 3? A habilidade são duas. A EF09MA01, que é reconhecer que, uma vez fixada uma unidade de comprimento, existem segmentos de reta cujo comprimento não é expresso por número racional, como as medidas de como as medidas de diagonais de um polígono e as alturas de um triângulo, quando se toma a medida de cada lado como unidade. A habilidade EF09MA02, que é reconhecer um número irracional como um número real, cuja representação decimal é infinita e não periódica, e estimar a localização de alguns deles na reta numérica. Presta bastante atenção aqui. Nós já vimos em outras oportunidades. Não vai aparecer a caneta agora? Só falta essa. Vou terminar de ler aqui, daí a gente faz a observação a hora que voltar a funcionar a caneta. Objetos de conhecimento. Necessidade dos números reais para medir qualquer segmento de reta. Os números irracionais. Reconhecimento de localização de um número na reta numérica. Então, quando ele fala número irracional, você tem que tomar muito cuidado, porque tem gente que confunde a dízima periódica com número irracional. Por exemplo, quando você pega 1 e divide por 3 na sua calculadora, vai dar 0,3333333 infinitamente. Isso aí é uma dízima periódica. Isso aí não é irracional, porque você consegue saber quem vai vir depois. Você sabe que vai vir o número 3. Agora, quando você pega a calculadora e pede lá raiz quadrada de 2, dá esse número aqui, ó. 1,4142135623730954. Dá para perceber se tem algum padrão? Não tem padrão nenhum. Ele é irracional. E ele não tem fim. Ele parou no 7 aqui porque não cabia mais. Quem viria depois do 7? Sei lá. Né? Não dá pra gente saber.
Ele é um número irracional, ele não tem fim, tá? E não tem um padrão que nem é aquele lá da dízima periódica, você consegue perceber que tem um período. Então isso é um número irracional. O valor de π, que é 3,14 aproximadamente, também é um número irracional, tá bom? Ele não tem fim e a gente não consegue. Existem supercomputadores que já calculou mais de 1000 números depois da vírgula, mas ninguém conseguiu achar um fim e nem um padrão para se repetir. Certo? Calculadora, o número de π? Tem algumas que tem, essa aqui eu acho que não tem. Não achei aqui. Ah, apareceu a caneta, ai que alívio. Vamos lá. Página 147, sequência de atividades 3, parte 1. Aulas 1 e 2, números racionais. Racionais é aquilo que a gente consegue racionalizar, a gente consegue visualizar. Fração, decimais e frações geratrizes. Nossa Senhora. Fração tem gente que já tem medo. Imagine uma fração geratriz. Tem gente que acha que é a fração do giraia. Não. Tá? Fração geratriz é a fração que gera um número decimal. É a fração que gera uma dízima periódica. Então nós vamos aprender como fazer a fração geratriz. Então vamos lá. Objetivos das aulas: reconhecer os conjuntos numéricos e suas notações. Reconhecer diferentes representações dos números racionais. Identificar um número racional pela sua expansão decimal finita ou infinita periódica. Infinita periódica quer dizer que ele não é irracional. Quando eu tenho período eu sei que ela é racional. Escrever um número racional na forma decimal e perceber que o resultado será uma dízima periódica. Conjuntos, aqui vem um negocinho para a gente lembrar, tá? Eu peguei lá do CMSP no ano passado. Os conjuntos numéricos são agrupamentos de números que possuem características semelhantes. Por exemplo, os números naturais, representados pela letra N, suas características são ser inteiros e positivos. Quais são os números naturais? 0 é o menor deles. Depois do 0, 1, 2, 3, 4, 5. Qual é o maior deles? Infinito. Não tem fim. Os conjuntos inteiros são representados pela letra Z. Quais são as suas características? Eles são inteiros. Repare o seguinte: ele tem todos os números naturais e mais os números negativos. Muito bem. Foi a invenção do homem, né? Eu brinco que eu inventei essa historinha. Lembra da historinha que eu inventei? Deus criou a terra, só tinha os números naturais. Eu podia ter nenhuma ovelha, podia ter uma, podia ter duas, podia estar criando e começando a aumentar o número de ovelhas. Qual é o máximo de ovelhas que eu poderia ter? Infinita. É infinita. Aí o homem veio e inventou a dívida. Oi, Landerson, você não tem ovelha nenhuma, né? Eu vou emprestar uma para você, mas você deve uma para mim agora. Morreu a sua? Eu empresto outra. Você deve duas agora para mim. Então inventaram a dívida, né? O número negativo. Mas eu emprestei uma ovelha inteira para ele. Eu emprestei duas ovelhas inteiras. Emprestei não. Ele comprou de mim e ele ficou devendo, né? Daí ele foi criando, depois ele não pagou eu, o caloteiro, ficou devendo lá. Tô brincando, né? Isso não é caloteiro não. Aí veio os números racionais. Não muito contente, o homem inventou outra coisa aí, né? Na minha brincadeira, que eu inventei para mim. Conjuntos racionais são representados pela letra Q. Suas características serem números que podem ser escritos na forma de fração. Ou seja, ele pode ser escrito na forma de fração, também na forma decimal, por exemplo. Aí o homem inventou de matar a ovelha e partir ela em 4 pedaços. E a Mariane comprou 1/4 da ovelha, o Vitor comprou outro 1/4, a Carla comprou outro 1/4 e o Fernando comprou outro 1/4. Eu comprei a cozinha. E não há medo de ele pagar pra mim. E ele não há medo de ele pagar a ovelha que ele deve pra mim ainda. Ele vende as ovelhas que deve, mas não paga, né? E o João Pedro comprou a cozinha, que não tem nada a ver com 1/4, né? Não é esse 1/4. 1/4 é a ovelha dividida em 4 partes, né? Então, são os números racionais, quando aprenderam a dividir as coisas, não coisas inteiras mais.
né? Hoje em dia você vai numa quitanda, você mora sozinho. A melancia lá tem 30 quilos. Você não vai aguentar comer ela inteira. O cara vende a melancia cortada em pedaços? Não. Vende. Tem quitanda que vende. Então eles aprenderam a fazer frações das coisas, né? E aí os números racionais. Então os números nacionais, números naturais, 0, 1, 2, 3, 4, o infinito. Quais são os números inteiros? Qual é o maior número inteiro que tem? Infinito. Qual o menor número inteiro que tem? Infinito também. Números racionais são números que podem ser divididos. Certo? A única regra: os números racionais nunca vai ter quem embaixo na fração? O zero. Porque não dá para dividir por zero. Nem o cara mais egoísta do mundo consegue dividir por zero. Ah, eu tenho 5 reais, não vou dividir com ninguém. Você vai dividir só com você mesmo, com um. Se você falar que vai dividir com ninguém, nem com você mesmo, você é louco. Né? Vai fazer o quê? Vai jogar rasgado? Ele tem que internar. Se vai rasgar dinheiro, tem que internar, não é verdade? Você é louco? O cara tá rasgando dinheiro, tem que internar. Já pensou? Pegar um pacote de 5 mil e tocar fogo? Ah, você deixa o rasqueiro aqui com o quê? Com o pacotão de 5 mil. Vou assar o quê? Vou assar pombinha que eu matei no mato. Toca fogo em 5 mil, vai essa pombinha que matou no mato. Ah, pegar água, não? Né? Ah, não. Ó, você é louco, tá gravando a aula. Esqueço, tem hora que eu esqueço que tá gravando a aula. Ó, os números naturais é representado pela letra N. E aqui eles montam sempre isso aqui, ó. Vocês têm isso na apostila, daqui a pouco vai aparecer. Todos os números naturais pertencem aos números inteiros, sim ou não? Todos os números naturais pertencem aos números inteiros? Sim, ele faz parte. Todos os números naturais pertencem aos números racionais? Sim. Ah, mas números racionais é de fração, professor. Faz uma fração aí, 4 quartos. 4 dividido por 4 dá quantos? Dá 1, e 1 não é número natural? Então também. Ah, os números inteiros, o número negativo, pertence aos números racionais também? Pertence. Faz o menos 4 dividido por 2. Dá menos 2. É o número inteiro. Então ele faz parte ali também, tá bom? Muito bem. Feita a revisãozinha, agora nós vamos lá para a apostila. 147. Nas aulas anteriores, vocês estudaram os conjuntos numéricos racionais. Acabei de fazer uma revisão. O professor certamente lembrou com vocês a história do surgimento dos números e a formação dos conjuntos numéricos. E por falar em conjuntos numéricos, vale reforçar uma definição, que são agrupamentos de números que os separam de acordo com suas características mais importantes e levando ainda em consideração o seu processo de criação. Então tem um negocinho azul aí, leiam junto comigo. Observando o diagrama ao lado. Cadê o diagrama, professor? Na apostila vocês estão vendo, mas aqui não, agora apareceu. É, aquilo ali que a gente acabou de ver, né? Observando os diagrama ao lado, você pode observar que o conjunto dos números irracionais, representado pela letra IR, tá aqui, ó, os conjuntos irracionais, são não contempla o conjunto dos números naturais. Ele pertence aos números naturais? Sim ou não? Não, ele não está lá junto. Se ele pertencesse, ele estaria aqui. Ele não pertence. Ele é um número irracional, não dá para representar por um número. Eu não consigo. Né? O número natural é o número exato. O conjunto representado pela letra N, os números naturais. Os conjuntos inteiros, representado pela letra Z, e os conjuntos racionais, representado pela letra Q. Então, tudo isso está dentro de um grupo só. O conjunto dos números irracionais está contido no conjunto reais. Então presta bem atenção. Os naturais pertencem aos reais? Sim. Os inteiros pertencem aos reais? Sim. Os racionais pertencem aos reais? Sim.
E os irracionais pertencem aos reais? Sim. Tá. Então tudo é número reais? Sim. Todos são números reais. Lá no primeiro colegial vocês vão conhecer, no terceiro colegial, vocês vão conhecer os números imaginários. Aí eles não são reais. Nossa, professor, não vamos ter que viajar na maionese? É mais ou menos isso. É números que vai chegar lá, por exemplo, assim. Raiz quadrada de 4. Você vai perguntar, quem vezes ele mesmo dá 4? 2 vezes 2 dá 4 positivo. Então você achou, raiz quadrada de 4 é 2. Agora a pergunta é, qual é a raiz quadrada de menos 4? Não existe. Não existe. Porque se você falar que é menos 2 vezes menos 2 vai dar 4 positivo, porque menos vezes menos dá mais. Ah, então um é menos e o outro é mais. Mas daí não são dois números iguais? Não existe. Não existe nos conjuntos reais. Ele vai entrar nos números imaginários. Vai ser assim, o 2i. Ah, você já lembra? Já expliquei isso? Muito bem. São os 2i, que é o número imaginário. 2 vezes o número imaginário. Nossa senhora, vai ser legal. Vai ter que viajar na maionese. Mas não vamos complicar nossa vida agora. Deixa para frente. É complicado? Não é nada, é facinho. Não, conforme como que vão explicar para vocês, não sei quem vai dar aula para vocês no terceiro colegial, é fácil. O conjunto dos números irracionais é aquele cujos elementos são números decimais que não pode ser o resultado da divisão de dois números inteiros. Não dá para representar por fração, então. Essa definição é o oposto da definição de número racional, que é qualquer número que pode ser escrito na forma de fração. Então, qual é o número racional? Qualquer número que dá para escrever em fração. O número 5 dá para escrever em fração, sim ou não? O número 5? É. Faz uma fração que a resposta dá 5. 5 quintos. 5 dividido por 5 dá 1. Não. Eu quero que faça uma fração que a hora que você divida ele dê 5. Uma fração. 10 dividido por 2. 10 meios. É 5 inteiros. Perfeito. 5 sobre 1. Uma fração 5 sobre 1. É 5 inteiros. 5 sobre 1. É fração. Belezinha. Continuando. Os números irracionais são todos os números decimais infinitos. Grifem isso aqui, ó. Grifem isso aqui na apostila. Cadê? Os números irracionais são todos os números decimais, ou seja, aqueles que têm vírgula, infinitos, não periódicos. São exemplos de números irracionais. O número do ouro, 1,618033398 infinitamente. Ouro. É o número de ouro. Nós vamos ver isso mais para frente também. O número de pi, que é igual 3,141592653589799 infinitamente. A gente arredonda para 3,14, mas ele é infinito. Fica aqui o desafio para você pesquisar a história desses dois números importantes e irracionais. Quem tiver um tempinho em casa depois, pesquisa sobre o número de ouro e sobre o número de pi. Mas agora vamos fazer o desafio nosso, que é fazer a nossa aula de hoje. Raiz quadrada de 2. 1,4142135623 infinitamente. Não tem padrão. É um número irracional. E infinitos outros números. Por exemplo, raiz quadrada de 3 é uma dízima. Desculpe, não é dízima. É um número irracional. Raiz quadrada de 5 é um número irracional. Raiz quadrada de 6 é um número irracional. Raiz quadrada de 7 é um número irracional. Raiz quadrada de 8 é um número irracional. Raiz quadrada de 9 não é irracional. Raiz quadrada de 9 é quem? 3. Porque 3 vezes 3 dá
9. Tá? Existem vários números irracionais. Pesquise na próxima aula. É isso mesmo? Pesquise e na próxima aula o professor vai realizar um debate com a turma para socializar o resultado da pesquisa. Então, quem puder fazer a pesquisa, faça. Passando a página aí, na mesma página, quer dizer, número 1. O professor realizou alguns levantamentos no início da aula sobre os conjuntos numéricos. Anote suas hipóteses. Anote as suas... Nossa, é assim mesmo? Anote as hipóteses. Tá errado aqui, né? Anote as suas hipóteses, né? Tá invertido aqui. Anote as suas hipóteses sobre as questões levantadas pelo professor. Certo? E aí, eu vou deixar aqui, ó. Para quem puder depois, volte no início do YouTube, na aula do YouTube, e faça suas anotações que achar importante sobre isso aqui, ó. Sobre essas partes aqui. Certo? Agora vamos para a parte que a gente vai fazer, que é a questão 148. Escreva os números racionais em forma de fração. Nós vamos trabalhar números racionais agora. Tá. 4,6. Como que ele fica em fração? 4 sobre 6? Vamos tentar. 4 sobre 6. Ao dividir 4 sobre 6, será que vai dar 4,6? 4 dividido por 6? Não. Deu uma dízima periódica. Não é 4 sobre 6. Você tem que fazer uma fração, que ao dividir a fração dá 4,6. Ó. Alguém dividido por alguém que dá 4,6. Mas vamos pensar em número já. Mas você pode começar pensando no x. Alguém dividido por quem que dá 4,6? Põe um número. Você está pensando bem. Mas agora você tem que pensar no número certo aqui embaixo. Não, vamos pensar no número inteiro. Ó. Geralmente eu penso assim, eu deixo o número aqui em cima uma variável, uma incógnita mesmo, que nem o João Pedro sugeriu ali. Mas na parte de baixo, ou eu coloco 10, ou eu coloco 100, ou eu coloco 1000, ou eu coloco 10.000. Depende da quantidade de vírgula que eu quero andar. Uma casa. Quantos que eu vou pôr então? 10. Perfeito. Então, quem dividido por 10 dá 4,6? Eu quero descobrir o x agora. Isso aqui é a fração geratriz que eu falei. A fração que gera esse decimal. É a fração geratriz. Então, olha lá. Agora eu quero descobrir o valor do x. Qual o número que eu tenho que pôr aqui para que dê 4,6? Você vai fazer assim. X vai ficar sozinho. O 4,6 já está lá. O 10 estava dividindo. Passa para lá, que é o contrário de divisão. Multiplicando. Qual o valor do x? X é igual. 4,6 vezes 10. 46. Você sabe que quando vocês multiplicam por 10, a vírgula anda uma casa. Se você multiplicar por 100, anda 2. Se você multiplicar por 1000, anda 3 casas. É sempre a quantidade de zero. Então, achou o valor de x. Vamos montar a fração agora? Quem é o x? 46. Quem estava embaixo? 10. Pronto. Essa fração gera lá. Olha lá. 46 sobre 10. 45. Opa, digitei 45. 46 sobre 10, 4,6. Achou. Tem outra fração? É lógico, existem várias frações equivalentes. Aqui mesmo eu posso fazer uma simplificação. Dividir os 2 por 2. Quantos que dá 46 dividido por 2? 23. 10 dividido por 2? 10 dividido por 2? 5. 23 dividido por 5 tem que dar a mesma resposta. 23 dividido por 5, 4,6. Entendeu? Pode ter várias, infinitas. A outra é 58. Eu coloquei uma só. Eu coloquei duas na verdade. Quantos que vai dar aqui a outra? 58 sobre 10. De cabeça já conseguiu fazer. Mas eu vou fazer o passo a passo. Para quem não conseguiu entender ainda. Tá? Então vamos lá. Vamos fazer a B aqui agora.
alguém dividido por 10, 100 ou 1000 ou 10.000 vai ser igual a 5,8. Eu quero andar uma casinha. Então você põe o número 1 e coloca a quantidade de casas que você quer andar com 0. Quero andar uma casa, então eu vou colocar um 0 só. Alguém dividido por 10 dá 5,8. Agora eu vou descobrir quem é esse alguém. Alguém é igual a 5,8. O 10 que está dividindo passa para lá, multiplicando, vezes 10. Esse alguém é quem? 5,8 vezes 10? 58. Conseguiram entender essa parte? Sim. Sejam sinceros, senão eu monto aqui, ó. 5,8 vezes o 10. Corta o 0, vem aqui embaixo. 1 vezes 8. 8. 1 vezes 5. 5. Quantas casas eu tenho depois da vírgula? Uma. Devolve essa casa. Quantos que deu? 58. Descobri o valor do A. Eu venho aqui nessa fração aqui e troco o A por 58. Porque A é igual a 58. 58 dividido por 10. Vou testar na calculadora. 58 dividido por 10. 5,8. Dá para fazer uma fração equivalente? Dá para dividir por 2, os dois são números pares. 58 dividido por 2, 25, 26, 27, 28, 29, é isso? 29. 10 dividido por 2. O que Maria Clara que tá engraçado aí? Não? Eu achei que estava, desculpa. Ah, bom. 29 dividido por 5, 5,8. Também é uma fração que também dá aquilo ali, certo? Subiu a resposta. E esse outro aqui? Como que ficaria? Alguém, posso pôr qualquer letra, precisa ser A ou X? Podia pôr Y de Landerson, né? Podia pôr M de Mariane, poderia pôr qualquer letra. X de xisto. X de xisto. Alguém dividido por outro alguém vai dar 0,458. Agora vamos ver se vocês entenderam. Eu ponho o número 1 aqui, quanto zero agora? 3 zero. Concordo com a Carla ou não? Sim? Por que 3 zero? Porque tem quantas casas depois da vírgula? 3. Então você coloca 3 zero. Muito bem. Então, alguém dividido por 1000 dá esse número. Quem é esse alguém? A é igual 0,458. O 1000 estava dividindo, passa multiplicando. A é igual 0,458 vezes 1000. Quanto zero eu vou cortar aqui? 1, 2, 3. Quantas casinhas a vírgula vai andar? 3. Ah, mas andou 3 certinho, por quê, professor? Porque essa era a nossa intenção. Se não colocasse só 2 zeros, só dividido por 100, a vírgula ia vir parar aqui. Daí não ia estar número inteiro ainda, né? Nós temos que transformar número em inteiro. 458. Como que fica a fração então? 458 dividido por 1000. Mas eu posso ler certinho isso aqui, né? 458 milésimos. É a mesma coisa que eu leio aqui, 458 milésimos. Dá para fazer a simplificação por 2. 458 dividido por 2. Alguém faz na calculadora aí? Jamile estava com o celular já hoje. Não quer fazer, Jamile, para nós? Ou outra pessoa que tiver com o celular no jeito aí já. Ah, vou ter que fazer na mão aqui. 458 dividido por 2. 2 vezes 2, 4. Sobra nada. Baixou 5. 2 vezes 2, 4. Sobra 1. Abaixou 8. 9. 229. Eu não sei se dá para simplificar mais, mas eu já vou subir a resposta. Dá? Será que o 229 não é um número primo? Nem sei se 229 é um número primo. Mas eu acho que não dá para dividir mais, porque se eu tentar dividir por 2, o 500 ficaria 250. Eu sei que parei ali. E agora? Era aqui, era 1000 mesmo, tá certinho. Obrigado. Vou arrumar aqui. 1000. É. E agora aqui?
alguém... Ah, o professor falou a K de alguém? Coincidência, tá? Não era isso que eu estava pensando, não. Alguém dividido por um número vai dar 4,587. Eu vou pôr o número 1. Quantas casas vai andar para lá? 3. 1, 2, 3. Prontinho. Quem é esse alguém? 4,587. O 1000 está dividindo, passa multiplicando por 1000. Esse alguém é igual. O que vai acontecer com a vírgula quando eu multiplicar por 1000? 1, 2, 3 casas. 5, 8, 7. A vírgula estava aqui? 1, 2, 3 casas. Pronto. Qual é o valor do A? 4.587. A fração fica 4.587 milésimos. Quando eu faço essa divisão, ele dá certinho 4,587 centésimos. Tá? Certinho. Isso, dá certinho. 4, vamos fazer a calculadora para provar, né? Que o João falou ali meio com ar de será? 4.587 dividido por 1000. Olha lá, viu? Viu, João? Viu? Provei. Tô brincando. Vamos, dá pra fazer a simplificação por 2? Não, 2 não, porque é número ímpar. Ai, meu Deus do céu. Será que dá pra simplificar por alguém? Se simplifiquei, aparece lá. Não, não simplifiquei não. Deixei do mesmo jeito ali. Certo? Tem mais exercício? Vou apertar pausa então. Isso, gostei de ver. Fizeram comigo junto, agora fazem as anotações. Só vou pôr o 0 ali que eu não tinha posto. Boca! Número 3. Escreva os números racionais em forma de decimal. E agora, como que eu faço os números racionais em forma de decimal? Não, é mais fácil ainda. Mais fácil simplificar. Só fazer os 2,15. Não. Será que é 2,15? Mais fácil ainda. Não é tão fácil. Assim é um jeito fácil, mas é errado. Mais fácil não fazer assim. Toda fração é uma divisão. O de cima dividido pelo de baixo. Então é só fazer o quê? 2 dividido por 15. Na tabuada do 15. 7,5. Calma. Na tabuada... Não é 15 dividido por 2. É 2 dividido por 15. Na tabuada do 15. Quem vezes 15 chega perto do 2 sem passar? É o 1. 1 vezes 15 passou. Então é quem? 0. 0 vezes 15 dá 0. 2 que tira 0 dá 2. Tem mais alguém para baixar? Não. Você coloca uma vírgula. Automaticamente todo o resto agora vem acompanhado de um 0. Quem vezes 15 chega perto do 20? 1. 1 vezes 15 dá 15. 20 que tira 15? 5. Como tem a vírgula, automaticamente aparece um 0. Quem vezes 15 chega perto dos 50? 3. Vai dar 45. 50 que tira 45 dá 5. Como já tem a vírgula, é um 0. Vai dar 3 de novo. Vai dar 45 de novo. Vai sobrar 5 de novo. Vai dar um 0 aqui de novo. E aí vocês percebem que se ninguém falasse o que o João falou ali, eu ia ficar o resto da vida aqui fazendo o quê? Dividindo, né? Porque vai dar uma dízima periódica. E a dízima periódica não tem fim. Certo? Então é só dividir. 1/3. 1 dividido por 3. É o de cima dividido pelo de baixo. Tabuada do 3. Quem vezes o 3 dá perto do 1? Sem passar. É o 0. 0 vezes 3 dá 0. 1 que tira 0 dá 1. Tem alguém para baixar? Não. Tem uma vírgula. 0. Quem vezes o 3 dá 3. Dá 9. Sobra 1. Como tem a vírgula 0? Outra dízima. Mais uma dízima. Você é louco? Tá cheio de dízima. Será que todos são dízima? Não, né? Assim não é. Como que eu faço essa divisão? 1 dividido por 2. 1 vezes 2, passou.
0 vezes 2 dá 0. Sobrou 1. Como não tem ninguém para baixar, põe uma vírgula, aumenta um 0 aqui. 5. 5 vezes 2 dá 10. 10 que tira 10, 0. Acabou. Essa aqui não é dízima. Qual é o número dela? 0,5. Como que eu falo ela corretamente? 5 décimos. Quando tem uma casinha depois da vírgula, a gente chama o número e fala o décimos. Quando são duas casinhas depois da vírgula, se fala o número normal e fala centésimos. Quando são 3 casas depois da vírgula, se fala o número normalmente e milésimos. É milésimos. É isso mesmo. Subindo a resposta então, 5 décimos, que também é conhecido como meio, né? 4/25. Quem dividido por quem? 4 dividido por 25. Tabuada é outra dízima? Tabuada do 25. Quem vezes 25 chega perto do 4 sem passar? 0. 4 que tira 0 dá 4. Tem mais alguém para baixar? Não. Põe a vírgula, entra nos decimais. 40. Quem vezes 25? 2 vai dar 50. Passou, né? Então, 1. 1 vezes 25 dá 25. 0 que tira 5 não dá, empresta do vizinho, fica 3. 10 que tira 5, 5. 3 que tira 2, 1, 5. Como tem a vírgula, automaticamente aparece um 0 aqui. Quem vezes... Quantos? 5 vai chegar a 125. 6. 6 vezes 5, 30. Subiu 3. 2 vezes 6, 12. Com mais 3, 15. 0 que tira 0, 0. 5 que tira 5, 0. 1 que tira 1, 0. Quantos que deu aqui? 0, ou como que fala corretamente? Não. 16. Não, tem 2 casas depois da vírgula. Décimo se fosse uma casa. 16 centésimos. É uma coisa que fala 16 centavos. Então, mas são 16 centésimos. 16/64 avos. Como que fica a divisão? 16 dividido por 64. Na tabuada do 64, quem vê 64 chega próximo do 16? 0, não dá, né? Dá 0. 16 menos 0 dá 16. Tem mais alguém para baixar? Não. Põe uma vírgula, aumenta um 0. Quem vezes 64 chega próximo dos 160? 2 vezes, porque 3 vai passar. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 6, 12. 128. 0 que tira 8 não dá, empresta do vizinho. Fica com 5, 10. 10 tira 8, 2. 5 tira 2, 3. 1 tira 1, 0. Tem mais alguém para baixar? Não, não tem nada disso agora. Já estou nas casas decimais. Como tem vírgula, aparece 1, 0. Quem vezes 64 chega próximo do 320? Maria Clara falou 5? Ó, gostei, Maria Clara. 5 vezes 4, 20. Subiu 2. 5 vezes 6, 30. Com 2 que subiu, 32. Ó, Maria Clara, ninja. 0 que tira 0, 0. 2 que tira 2, 0. 3 que tira 3, 0. Então 0, como que eu leio isso aqui? 25 centésimos. 30 oitavos. 30 oitavos. É 30 dividido por 8. Quem vezes 8 chega próximo do 30? Agora dá. Tabuada do 8. Quem vezes 8 chega próximo do 30? 8 vezes 3. Dá quantos? 24. 0 que tira 4 não dá, empresta do vizinho. O vizinho fica com 2 dezenas, empresta uma dezena para lá, fica 10. 10 que tira 4 fica 6. 2 que tira 2 fica nada. Sobrou 6. Mas eu vou pôr uma vírgula aqui, não tinha ninguém para baixar, aumenta um 0 aqui. Quem vezes 8 chega próximo dos 60?
7. 7 vezes 8 dá quantos? 7 vezes 8 dá 56. 7 vezes 8, 56. 0 que tira 6 não dá, empresta do vizinho, 5. 10 que tira 6 sobra 4. 5 que tira 5, 0. Como eu já tenho a vírgula, aumenta um 0 aqui. Quem vezes 8 dá 40? É o 5. 5 vezes 8, 40. 40 menos 40, 0. Como que eu falo isso aqui? 3,75. Mas ler corretamente? 3 inteiros. 75 centésimos. Perfeito. 3 inteiros e 75 centésimos. Se falar em dinheiro que a gente entende na hora, né? 3 reais, no plural, não vai falar 3 real. 3 real. 3 reais e 75 centavos. Usado tudo. Vou apertar pausa aqui para vocês fazerem as suas anotações. Continuando, não vai ter pausa nada. Vamos fazer até o H. Próximo. Não, senhor. G. 9 onzeavos. Como que faz? 9 dividido por 11. Quem vezes 11 chega perto do 9? 0. 0 vezes 11 dá 0. 9 que tira 0 dá 9. Põe uma vírgula, automaticamente aparece um 0 aqui. Quem vezes 11 chega perto do 90? Quem? Passou, 99. 8. Vai dar 88. 90 menos 88. Empresta do vizinho que fica 8, aqui fica 10. 10 tira 8 dá 2. 8 tira 8 fica 0. Como eu já tenho a vírgula, aparece um 0. Quem vezes 1? 1 vezes 11 dá 11. Sobrou quem? 9. Como tem uma vírgula lá, 0 aqui. E agora? 8. Vai dar 88. Isso. É uma dízima. E quem já descobriu qual é o período que vai se repetir? Isso. Então vai se repetir o 81. O período é 81. Vai se repetir infinitamente. É um livro? É um livro? É uma dízima periódica. É um livro? 33 quintos. 33 quintos é 33 dividido por 5. Na tabuada do 5, quem vezes 5 chega perto do 33, sem passar? 6. 6 vezes 5 dá 30. 3 que tira 0 dá 3. 3 que tira 3 dá 0. Sobrou 3. Tem mais alguém para baixar? Não, né? Põe uma vírgula aqui. Aumenta o 0. Quem vezes 5 dá próximo do 30 sem passar? 6. Dá 30. Deu dízimo ou deu exato? Deu exato. 6,6. Como que eu leio esse número? 6 inteiros e 6 décimos. Perfeito. E se fosse em reais? Quantos reais daria? 6 reais? Não. 60 centavos. Porque 6 décimos são 6 moedas de 10 centavos. E daí quantos que dá 6 moedas de 10 centavos? 60. Cadê o 0? Tá aqui, ó. 0 à direita não vale nada. Mas se eu quiser representar, eu posso representar ele. Eu posso pôr um monte de 0 se eu quiser aqui. Não vai mudar em nada. O 0 à esquerda antes da vírgula também não muda em nada. Por isso que fala, quando fala assim, você é o 0 à esquerda. Não vale nada. Se é o 0 à direita, depois da vírgula, também não vale nada. Tá? Então, quer ofender os outros matematicamente? Fala assim, se é um 0 à esquerda. Se ele não souber matemática, ele nem sabe se está xingando ele. Se você falar, se é um 0 à direita depois da vírgula, ele vai ficar alegre, calado, ele nem sabe se está xingando ele. Se ele não souber matemática, se ele souber matemática, sai correndo. Se ele for maior, mais forte que você, né, daí tem que correr. É. Ó o dedo, abaixa esse dedo aí, rapaz. Ó, presta atenção agora. Represente por meio de reta numérica os seguintes números racionais. São números que já aparecem nas atividades 2 e 3. Se quiser consultar as atividades e verificar o que você fez anteriormente, verifique as suas estratégias realizadas
Se necessário, refaça. O engraçado é o seguinte, tá vendo esse número aqui, ó? Esse número aqui não apareceu para vocês. Tava na apostila do ano passado, desse ano eles tiraram. Como que eu resolveria isso aqui? Isso aqui se resolveria assim, ó. Raiz quadrada de 625 dividido por raiz quadrada de 100. Porque se eu dividir 625 por 100 vai dar quantos? 6,25. Né? Agora eu não lembro se é tudo dentro de uma mesma raiz. 625 dividido por 100, né? Se lembra? Hã? Tem na apostila? Tem aí? Tem. Onde? Aqui, ó. Não, aí tá, mas não tá no exercício anterior. Ele tava aqui, ó. Ele aparecia na letra E, A, B, C, D, E, F, G do exercício 2. Eles tiraram. Entendeu? Aí o que eles conseguiram aqui, ó? Não é assim ó. Raiz quadrada de 625. Quem sabe qual é a raiz quadrada de 625? Dá 25. Raiz quadrada de 100. Ó, 25 vezes 25 dá 625, tá? Presta atenção. 25 vezes 25. 5 vezes 5, 25. Subiu 2. 5 vezes 2, 10 com mais 2, 12. Mais 50 aqui, né? Lá, 625. Certo? Então, raiz quadrada de 625, 25. Raiz quadrada de 10. Raiz quadrada de 10, desculpe, de 100. 10. Achamos a resposta. 25 décimos. Divide 25 por 10. Achamos. 2,5. Ah, professor, será? Será que 2,5 é a raiz quadrada de 6,25? Faz 2,5 vezes 2,5. Tem que dar esse resultado. Vamos ver? 2,5 vezes 2,5. 5 vezes 5? 25. Subiu 2. 5 vezes 2? Que 2 o quê? 10. Com 2 que subiu? 12. Mais 2 vezes 5? 10. Subiu 1. 2 vezes 2? 4. Com mais 1? 5. Soma tudo. 5, 2, 6. Quantas casas eu tenho depois da vírgula? 1, 2. 1, 2. Tá aqui, ó. Verdade, né? Ah, não acredito ainda. O professor Ricardo pode ter enganado eu. Pega a calculadora. 6,25. Raiz quadrada. Ah, dá 2,5 mesmo? Ah, não acredito nem. Achou que eu combinei com a calculadora agora? Bruxaria. Então vamos lá. Já sabemos os valores. Olha lá. 4,6 é 4,6. Ó, peguei uma régua mesmo aqui, ó. Que bonitona a régua aí. 4,6 é 4,6. 0,25 é 0,25. Agora, raiz quadrada de 6,25, acabamos de descobrir, dá 2,5. 9 onzeavos, tá ali em cima, ó. 0,8181818181, infinito. É porque nós vamos ter que achar onde que ela tá na régua, esses números. Então ele dá aproximadamente 0,8. 30 oitavos, quantos que deu mesmo? 3,75. Então olha aqui agora, ó, presta atenção. 4 sextos. 4,1, 2, 3, 4, 5, 6. É mais ou menos aqui o 4 sextos. Olha lá. Ó, o professor Ricardo ninja. Se não souber contar na régua também, tá? Dá pra matar o professor, né? 0,25. Ai, meu Deus, aqui é em centímetros. E agora, como que eu vou descobrir? 0,25. 0,10, 0,20 e 0,30. O 0,25 está entre o 0,20 e o 0,30, né? 0,10, tá bem aqui no meio entre esses dois. É o 0,25, tá? Olha lá. Ó! Giraia puro. 2 inteiros e 5 décimos. 2 inteiros, tá aqui, ó. 2 inteiros e 5 décimos. 1 décimo, 2 décimos, 3 décimos, 4 décimos, 5 décimos. É aqui. 2,5, 2,5. Ó. Giraia puro, filho. Mas não é o giraia do... Para de mostrar o celular pros outros. Do Naruto. Procura o giraia antigo lá no YouTube e vocês vão descobrir o giraia do professor Ricardo. Quem vai girar isso? Era um que fazia assim com o dedo, assim, ó. Mas então é o Power Rangers. E uma espadona. Antes do Power Rangers, bem antes do Power Rangers. Vai embora. Não é esse aí, esse é o Giban. Olha lá, continuando. Nossa, tinha o Lion Man, tem um monte de coisa. Lion Man, Giban. Olha, aproximadamente 0,8.
0,5, 1, 2, 0,8. É mais ou menos aqui, ó. Aqui, mais ou menos aqui. Um pouquinho para frente daqui. Ah! 3,75. 3,75. 3,10, 20, 30, 40, 50. 3,5, 3,50, né? 3,60, 3,75. Tá no meio aqui, ó. Entre o 6 e o 7. O 7 e o 8. Ah! Muque. Certo? Depois vocês fazem uma reguinha aí e fazem assim, parecido. Não precisa fazer uma régua, uma reta. Do 0 até o 5, tá? Como tá acabando, eu vou passar depois vocês fazem. E agora o próximo, o que que é? Vai dar sim. Encontre a fração geratriz para cada dízima periódica. Eu vou ensinar para vocês mostrando o resultado. Aqui eu sei que é 1/3. Eu sei que é 1/3. Mas como que a gente chega nisso aí, ó? Presta atenção aqui como que funciona. Porque a gente já fez, né? Presta atenção, nós já fizemos. Por isso só vou mostrar aqui, ó. X é igual a 0,33333, certo? Eu preciso fazer um número ficar inteiro. Então eu vou multiplicar 10 vezes o x. Se eu vou fazer 10 vezes o x, a vírgula vai dar uma casinha. Deu 3,3333 o infinito, né? Aí eu faço o de cima menos, o de baixo menos de cima, ó. 10x menos o x. Vai dar quantos? 9x. Aí eu faço 3,3 menos 0,333. Mata tudo isso daqui. Só fica quem? Só fica o 3. Tá? Entenderam o que eu fiz aqui, ó? Eu fiz esse menos esse. 10x menos x dá 9x. Esse aqui, ó. Tudo isso menos isso. Isso aqui mata isso daqui. O 3 menos 0 dá 3. Então 9x é igual a... Não, é igual a 3. Então quando eu fiz esse menos esse e esse menos esse, deu 9x igual a 3. X igual a 3 dividido por 9. Pronto, achei a fração. Mas eu posso simplificar por 3. E vai dar 1/3. Tá bom? Essa é uma delas, ó. 9x igual a 3. X igual a 9/3. 3 nonos, desculpe, 3 nonos. Que também é conhecido como 1/3. Olha B, presta atenção na B. O período é 21, então tem que fazer a vírgula andar 2 casas. Então eu vou multiplicar o x por 100x agora, ó. 100x. E agora eu vou fazer 100x menos x, dá 99x, não é? 100x menos x dá 99x. Esse daqui menos esse, ó. Depois da vírgula não é tudo igual? Morreu. 21 menos 0 dá quantos? 21. X é igual. 21 já está lá. 99 está multiplicando. Passa dividindo. Pronto, achei a fração. Mas dá para dividir por quantos? Por 3 ainda. Divide por 3. Vai dar 7/33. Certo? Olha lá, subindo a resposta. Vamos lá. 7/33. Dá para dividir mais? Não. O 7 é número primo. C. 0,81818181. Quem é o período? Não é 81 o período? É, você já sabe, né? Achou lá na apostila? Parabéns pela observação. Ó, eu preciso fazer a vírgula andar 2 casas. Então eu vou multiplicar por quem para andar 2 casas? Por 10, por 100 ou por 1000? Por 10 anda uma. Por 100. Então lá, o x vale 0,81818181 infinito. Quantos 81 eu quiser pôr? Mas eu vou multiplicar por 100, vai ficar 81,818181 infinito. Aí eu faço esse menos esse, vai dar quantos? 100x menos 1x, dá 99x. Tudo esse trem menos esse trem, tá vendo que depois da vírgula são todos iguais? Eu matei. Ficou 81 menos 0, dá 81. X é igual a 81, já está lá, o 99 está multiplicando, passa dividindo. Dá para fazer uma simplificação, simplifica por quantos mesmo, João, que você falou aí? Por 9, eu acho, né? Simplifica por 9. Dá para simplificar por 3 e depois por 3 de novo.
81 dividido por 9 vai dar 9. 99 dividido por 9 dá 11. 9 11avos, é isso? É. Olha lá, apagando aqui. Então, 99x é igual a 81. X é igual a 81 dividido por 9. Já é uma fração. Só que eu quero reduzir, deixá-la irredutível. 9 11avos. Pronto? Tem mais ainda? Você é louco? Ah, explique com suas palavras o que são números racionais. Eu fiz um resumo aqui, ó. Espero que você tenha entendido que os números racionais são todos os números que podemos expressar por uma fração. Ah, professor, 5 é número inteiro. O João falou já hoje, 10 meios. 10 dividido por 2 não é 5 inteiro? Então ele é racional, dá para fazer por fração. Então todos os números que você consegue fazer por uma fração é racional. Ou seja, o resultado de uma divisão de dois números inteiros. Ah, professor, e 1,99? Se você fizer vezes 100, dá 199 dividido por 100. Mesmo o número, o resultado seja finito ou infinito, sendo uma dízima periódica, ou até mesmo o resultado do número inteiro, sendo eles positivos ou, por exemplo, menos 10 dividido por 2 dá menos 5, tá bom? E para quem assistiu até aqui, guarde aí, aula de sexta-feira, lição de casa, por favor, aulas 3 e 4, conjunto dos irracionais, não guarda o material ainda, conjunto dos irracionais, surgimento e importância, exercício 1 até o 3, da página 150 até o 151, não guarda o material até eu pedir. Muito obrigado, até a próxima. Para quem assistiu a aula até aqui, aqui está a aula da aula anterior e futuramente vai estar aqui a aula próxima que nós vamos gravar ainda. Muito obrigado, até a próxima, tchau, tchau.